Bom dia para vocês. Abençoados hoje é graça e paz, viu? Um beijo carinhoso para vocês. Acesse meu canal, hein? Graça sobre Graça Macedo. Graça com G maiúsculo sobre Graça com G minúsculo, Macedo com M maiúsculo. Acesse, se inscreva pra gente vir aqui com esses estudos maravilhosos. Eu adoro a graça, eu sou apaixonada por ela. Abençoados. Olha, primeiro eu estou aqui com os meus livros de estudo, com o meu mover que eu escrevo quando o Espírito Santo fala comigo, com o livro do profeta que vamos ler agora, com a Bíblia. Amém? Então, estou aqui rodeado com as minhas coisas. Vamos lá, então. Primeiro, essa noite o Espírito Santo, assim que eu abri meu olho, o Espírito Santo me falou. Então, eu preciso trazer esse mover primeiramente. Tá bom, abençoados? Deixa eu dar uma limpadinha aqui nesse óculos, porque esse óculos também está já precisando trocar. Mas olha, vamos lá, o que o Espírito Santo me disse, primeiramente o meu mover com ele, porque Deus fala conosco e eu falo com Deus e ele fala comigo, amém, amém, abençoados? Então Deus, ele habita em nós, ele precisa habitar uma coisa, manifestar é outra coisa, ele se manifesta falando conosco, tá bom? Então foi assim que ele me disse, pois tem filhos de Deus que crentes, que eles falam, os que estão lá fora e não foram batizados, esses não têm o Espírito Santo de Deus, ou abençoado. Isso é um erro, hein? Tem crente que diz que porque ele é batizado nas águas, ele tem o Espírito Santo, e o outro não. Olha, abençoados, o meu filho de 17 anos, ele não é batizado, mas é uma ovelha, batizado pelo Espírito Santo de Deus. O Pai habita nele, tanto que habita nele assim como habita em mim, assim como habita em você, porque a palavra do Senhor nos diz, a palavra da graça nos diz que somos templo do Espírito Santo, tá bom? 1 Coríntios 6,19. Então, creio eu que meu filho, o Espírito Santo habita nele sim, e ele não é batizado nas águas, nem batizado na igreja católica, nem por aspersão e nem por imersão, aquele que afunda lá nas águas, tá bom? Então, abençoados, essa é uma palavra da graça de Deus. Quem informar a você que você não tem o Espírito Santo de Deus, que ele não é morada, que você não é templo do Espírito Santo, essa pessoa, ela está sem revelação. Amém? Ela está sem a revelação de Deus. O Espírito Santo é templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Tá bom? Essa palavra não é só para mim que sou crente. Essa palavra não é só para mim que fui batizada. Eu fui batizada pequenininha na igreja católica, que minha mãe batizou, e eu fui batizada na igreja evangélica, na igreja pentecostal. Mas hoje a revelação, depois de tudo isso, a revelação foi feita, trazida até a mim, porque assim foi a vontade do Senhor para comigo. Amém? Eu glorifico o nome dEle. Tá bom, abençoados? Então, tem filhos de Deus, ovelhas, hein? Lá em Mateus 25, abençoados, fala sobre ovelhas e bodes. Creio eu que você está aqui e é uma ovelha, porque o bode este não tem o Espírito de Deus, tá bom? Mateus 25 fala sobre ovelhas e bodes. Não é o meu assunto agora, não vou entrar nisso. Mas o bode, ele não tem o Espírito de Deus. As ovelhas, sim. Tá bom? E esse não é um espírito com ele, o bode não é um espírito com Deus, apenas as ovelhas. Nós sim somos um espírito com o Senhor, amém?
Então, abençoados, pensam que só porque é batizado nas águas é que tem o Espírito Santo, e isso não é verdade. Você está em Cristo Jesus, depois da cruz, portanto, você tem o Espírito Santo sim, e é batizado com Ele. Em Atos, não é em Atos. O irmão que fala isso, ele está sem a revelação. Ele está sem a revelação da graça de Deus feita em Cristo Jesus. Mas ele não tem culpa. Ele não tem a revelação, e quem está doutrinando ele também não tem a revelação feita em Cristo Jesus, porque Jesus de Nazaré, hoje ele é o Consolador, ele é o Pai, ele é o Espírito Santo habitando em nós, tá bom? Então fica aí essa palavra da graça em Efésios 4:6, há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, amém, abençoados? Efésios 4:5, há um só Pai, há um só batismo, há um só Senhor, tá bom? Há um só batismo, e esse batismo é o batismo com o Espírito Santo, tá bom? Então, essa palavra aqui, ela já foi dita. Abençoados, vamos ler aqui agora o livro, tá bom? Eu parei aqui, vamos ler o livro do profeta Marcos Gomes, edição 4, tá bom? Abençoados, existe profeta sim. Quem diz aí que não existe profetas também está sem a revelação de Deus, tá bom? Lá em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Duraram até João, abençoados? É claro que não durou até João, porque existem livros que diz algo a mais lá na frente, tá bom? Então, aqui diz isso, Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João, ou seja, os filhos de Deus pensam que acabou, mas não acabou. A lei durou até João. Estamos debaixo da graça, amém? Então, a lei durou até João, e juntamente com a lei, os profetas da lei, amém? Mas tem profetas na graça, amém, abençoados? Então, é essa palavra aí que eu quero falar com vocês. E também quero levar aqui uma palavra da graça. Agora vamos para a minha Bíblia. Tá aqui escrito em Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tem cada palavra difícil na Bíblia, né? O tetrarca, Herodes, o tetrarca, e Saulo, que nós conhecemos hoje como Paulo, tá bom? Paulo também se foi, abençoados. Paulo era um profeta da graça de Deus, visto que a igreja Antioquia era daquela época, mas as igrejas não acabou, as igrejas ainda tem muitas por aqui, elas ainda existem, tá bom, abençoados? Então até aqui, temos um mestre, tá bom? Eu sou evangelista, então eu não sei tudo, né? Sei um pouquinho e estou aprendendo juntamente com vocês, amém? Então, abençoados, temos um mestre que ensina todas as coisas, tá bom? Então é até aqui, tá bom? Que eu vou falar com vocês. Existem profetas sim, a uns Deus colocou na igreja, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas. Eu sou uma evangelista, tá bom? Paulo era um profeta, Paulo também não está mais aqui, claro que não. Mas existem profetas ainda, precisa, né, abençoados? Então, esse aqui também, meu livro de estudos. Então, esse aqui também já foi. Esse aqui também, o que eu queria também já foi. Agora, vamos ler aqui essa revelação de Deus para nós, esses estudos que é ouro, abençoados. Oh, meu Deus! Com a graça de Deus, vamos entender tudo isso daqui, tá bom? Então, vamos ler aqui um pouquinho. Eu parei aqui, olha,
É evidente que pelas obras ninguém será justificado diante de Deus. O apóstolo Paulo falou, tá bom? Já somos justificados em Cristo Jesus, somos justificados, perdoados. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Então, vamos ler aqui. Então, abençoados, vamos lá então para algumas obras aí, né, que não há mais necessidade e os filhos de Deus ainda fazem por falta de conhecimento, por falta de revelação. Mas nós vamos ter a revelação do Senhor com a graça de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Uma obra, por exemplo, feita nos antepassados. O jejum. O jejum era uma oferta da lei a Deus em troca da santificação. Essa atitude era uma sombra de 2 pontos. Temos sido santificados, Paulo falando. Temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Está escrito lá em Hebreus 10:10. O batismo em água, presta atenção, hein, abençoados? Presta atenção. O batismo em águas, era uma sombra do verdadeiro e legítimo batismo em Cristo, que seria consumado na cruz. Hoje já foi consumado, hein? Jesus de Nazaré morreu. O batismo em águas, ou batismo de João, simbolizava a morte, sepultando a ressurreição, sepultamento, a ressurreição, a vida dos filhos de Deus, morrendo para o pecado, morrendo para a lei, e morrendo uma ovelha criatura numa velha aliança, e ressuscitando para a libertação, para a graça, e nascendo uma nova criatura numa nova aliança. O batismo simbolizava a morte. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Romanos 6, versículo 3 e 4. O batismo simbolizava a ressurreição. Estando nós mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Oh, glória a Deus. Por isso, Efésios 2:8, não existe mais morte, abençoados. O nosso Salvador, Ele veio para isso, amém? Estamos lá, ganhamos uma vida eterna com Ele, por isso é necessário que confesse, que agradeça isso todos os dias. Por isso é necessário que confesse a Ele, agradecendo somente a Ele, amém? É desnecessário hoje que estamos na graça, pois tudo já está consumado. Se batizar em águas. É desnecessário, abre parênteses, hoje que já estamos na graça, pois tudo já está consumado. Se batizar em águas, pois tudo já está consumado, se batizar em águas. Pessoas, igrejas e ministérios que ainda fazem isto, é porque não sabem o resultado da morte e ressurreição de Cristo. As igrejas que ainda fazem batismo em água até hoje não sabem porque Jesus veio. Não sabem o significado de tudo está consumado. Jó 19, 28,30. Igrejas e ministérios que ainda fazem batismo em águas estão anulando a graça de Deus e tornando a morte de Jesus em vão. Paulo falou lá em Gálatas 2, versículo 20. Estão separados de Cristo, pois tentam se justificar diante de Deus por meio de sombras e simbologias da lei. Da graça tendes
caído, disse nosso apóstolo Paulo, Gálatas 5, versículo 7. Em adultério espiritual, Paulo também falou em Romanos 7,3. Vivendo segundo a tradição dos homens, estão vivendo segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo também falou aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Estão se sujeitando às ordenanças, como se vivessem no mundo. Paulo falou aos Colossenses 2, versículo 20. A Páscoa judaica, chamada erroneamente de Santa Ceia. Esse é um assunto polêmico. Como tudo em graça é polêmico para quem vive na lei, mas de fácil entendimento, contando com a revelação dada pelo Espírito Santo. Não sou eu, não é Marcos Gomes, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo manifesto, é a sua glória e o seu poder. Vem, Senhor, ser bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor, tua presença me faz te amar. Eu amo o Espírito Santo porque ele me revelou a graça. Bom, aonde eu parei aqui, abençoados, contando com a revelação dada pelo Espírito Santo e o templo de Deus, e o tempo de Deus na vida dos escolhidos. Você é um escolhido, eu creio por fé, por isso eu falo. Para entendermos plenamente esse assunto, precisamos voltar à lei. Vamos ficando por aqui, tá bom? Da próxima vez eu vou falar sobre a Páscoa. Então, fique aí no canal. Não percam o próximo capítulo, amém? Então, graça e paz para vocês. Um beijo carinhoso, tá bom? E a gente volta no outro dia. Um excelente dia para vocês. Hoje é sábado. Curtam aí o feriado. Feriado não, né? Tem muita gente hoje que está em casa descansando. Eleitos do Senhor. Até mais.